Bom dia, bom dia! Bom dia com muito amor, com muita alegria e com muita presença de Jesus. Hoje, dia 1º de maio de 2024. Julie Menes aqui com a nossa palavra com o propósito de hoje. Gente, já estamos em maio. Oh, Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor, por iniciarmos um mês debaixo da tua graça, do teu cuidado, debaixo da tua proteção, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel e o Senhor é real nas nossas vidas. Como é bom, você já parou para pensar? Homem e mulher que me ouve aqui, você já parou para pensar como o Senhor, ele é bom conosco, como Ele cuida de nós, como Ele cuida de nós em detalhes, como Ele usa o Espírito Santo para nos mostrar detalhes das nossas vidas que nós, como meros seres humanos, não vamos conseguir perceber, mas Ele mostra. Então, Ele vai te mostrar através da sua conexão com Ele, em primeiro lugar, através da palavra do Senhor. Ele vai te mostrar ou falar com você através de pessoas que Ele envia e coloca na sua vida. Ele vai te mostrar, talvez, pura e simplesmente através da natureza, de pequenos atos. É só você observar. É só nós prestarmos atenção. Amém? Glória a Deus. E nós continuamos aqui para finalizar a nossa jornada da sabedoria. E nós temos aqui Provérbios 31. Um Provérbios 31 muito conhecido, qual eu amo falar. Parecia que quando estava aproximando, meu Deus, tá chegando ao que eu amo falar, que é sobre o exemplo de mulher, que a mãe do rei Lemuel ensinou para ele, mostrou para ele. Só que antes disso, antes de falar sobre a mulher exemplar, tem uma primeira parte, onde ela começa ali, ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Então, começa ali um momento de exortação para o rei Lemuel, conforme aqui a palavra diz que a mãe dele fez, e depois que vem ela falando as características dessa mulher exemplar. Então, hoje nós vamos falar essa primeira parte, a parte A. E amanhã a gente vai vir com a parte B, que vai edificar tanto os homens quanto as mulheres. E para falarmos sobre essa primeira parte, e eu quero te perguntar uma coisa. Muitas vezes, depois que nós nos tornamos adultos, nós, de certa forma, queremos fazer tudo à nossa maneira, do nosso jeito. E precisamos prestar atenção porque o Senhor, Ele usa várias pessoas para falar conosco. E pessoas essas também que são os nossos pais. Então, claro, depois que o homem e a mulher se casam, eles se tornam quem casa quer casa, vai para sua casa, viver seu casamento, a sua família. E aí, então, a sua família de origem já não é mais a sua família principal, são os parentes, ou seja, é um contexto geral de família, e a sua família principal, que é a sua família número 1, passa a ser a sua família que você constituiu, junto com o seu esposo e com os seus filhos, ok? Porém, se nós formos para o princípio da honra, a pergunta que eu quero fazer para você é: será que nós temos ouvido mais os de fora do que os de dentro? Quem nós temos ouvido mais? Para quem nós temos dado mais prioridade? Então aqui ela dá conselhos para ele de acordo com aquela época. Ela fala para ele como ele tem que se portar como rei, não gastar a força dele com mulheres que vão destruir o vigor dele, que como rei ele não ficar se embriagando, bebendo bebida alcoólica, bebendo vinho. E aí aqui tem até uma parte que ela fala: deixa isso para as pessoas que estão pobres, estão angustiadas. Erga a voz a favor daqueles que não podem se defender, daqueles que precisam de ajuda, porque você é um rei, você é uma autoridade.
Então, nós vamos levar em conta aqui os conselhos que ela deu para ele como rei. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, ele estava em uma posição de autoridade, em que ele podia ajudar essas pessoas. Então, quando nós estamos em determinada posição, não importa a posição que nós estamos, todos nós exercemos uma posição, todos nós temos autoridade em algo. Eu não tenho, Julie? Tem sim. Se você é homem, você tem a posição de autoridade, de sacerdote do seu lar. Depois de Deus, a maior posição é sua, é do homem. E a mulher tem a posição e a autoridade como mulher, como esposa. E aí você vai recebendo mais coisas para você, vamos falar, mais legitimidade para você ter autoridade nas coisas que você faz. Então, tem pessoas que exercem cargos de autoridade. Então, cargo de autoridade, por exemplo, na política, cargo de autoridade também numa empresa. Mas para a pessoa receber esse cargo de autoridade num governo, ou seja, onde for, ela precisa ter a legitimidade. Então, ela precisa ser autorizada para isso. Não veio do nada. Eu não posso eu vou me candidatar para presidente e logo eu já sou presidente. Não, não é assim. Existiu algo que aconteceu antes para que a pessoa conheça a outra pessoa e aí enxergue nela uma esperança de algo. Olha que forte isso. Você está entendendo? E a nossa maior esperança precisa estar onde? Precisa estar no Senhor. Mas como o Senhor nos diz que nós viemos para abençoar e sermos abençoados, Ele levanta os seus governantes, Ele levanta as suas autoridades. Mas aqui nós falamos muito sobre as autoridades e o governo dentro do nosso lar. Você está entendendo? Então, como esposa, nós temos a autoridade, sim, a legitimidade para colocar a mão na cabeça dos nossos esposos e abençoar eles, para orar por nós. A melhor oração que existe é a sua oração por você. Você não ficar desesperado e sair pedindo oração para Deus e todo mundo no linguajar, né? Tipo assim, tá pedindo oração para todo mundo, mas você não tá orando por você. Aí você pede oração pra irmã, pro pastor, pro fulano, pro ciclano, pro beltrano. Todo mundo que você vê, você sai contando sua vida e pedindo oração. E o que eu tô te falando aqui é que antes de você fazer isso, não tô falando que você não pode pedir, pode. Quando eu vejo que eu preciso, não é sempre, é raro, mas quando eu vejo que eu realmente preciso, eu peço ajuda sim, em oração. E tá tudo certo. Só que eu quero falar com você é que você entenda o poder da sua oração, o poder do seu direcionamento. E também honre direcionamentos que sim, o Senhor usa os nossos pais para nos aconselhar. Então, não é que os nossos pais vai mandar na nossa casa. Não, quem tem a direção dos nossos lares somos nós, né? Homem, mulher, e aí vem os filhos, e tá na direção dos pais ali, o lar. Porém, quando às vezes nós nos sentamos, por exemplo, eu me sento com a minha mãe, ela fala, filha, eu oro por você. E o Espírito Santo de Deus me pediu para nós conversarmos, te falar algo nesse sentido, e aí ela vai e me aconselha, e eu ouço ela. Por muitas vezes lá atrás, eu falava, não mãe, para com isso, não sei o que e tal, nanana. Só que lembre-se que muitas vezes você vai ter que saber discernir. Às vezes, quando for algo da emoção dos nossos pais, por exemplo, que o nosso pai, nossa mãe for nos aconselhar e for algum tipo de medo que eles têm querendo nos proteger, mesmo nós já estando adultos, né? Que estejamos adultos, você vai perceber. E quando for uma direção do Espírito Santo de Deus, que a sua mãe ou seu pai sentar com você e começar a falar com você, primeiro ouça
Independente do que seja, se for algo que remete a medo ou as emoções deles, que eles estão preocupados com você, você vai poder ajudá-los a discernir o que é. E aí você vai ser instrumento de cura na vida deles, para fazer eles pensarem, olha, mas será que não é isso assim? Por isso que o senhor está falando desse jeito? Será que não é isso daqui? Olha para esse lado. Você está entendendo? E aí, se for algo, como muitas vezes acontece, o Senhor está usando os seus pais para te aconselhar, para te falar, ei, olha aqui, presta mais atenção nisso, presta atenção nesse sentido que a vida está tomando, que o seu rumo, seja profissional ou do seu lar está tomando. Minha filha, eu aprendi lá atrás, eu aprendi isso. Hoje eu oro por você e eu senti de te falar tal coisa. Você vai ter a confirmação do Senhor dentro de você. Entende? Então você honra e fala, nossa, realmente eu vou pensar sobre isso, é verdade, né, mãe, a senhora tem razão, tal, porque eu falo porque eu, né, converso com a minha mãe nesse sentido. Então, assim, e aí nós precisamos discernir, porque às vezes a gente vê muito hoje em dia, minha mãe, meu pai quer mandar na minha vida, e às vezes não é mandar na sua vida, às vezes é uma forma de proteção que eles têm, mas aí você vai ter que vir com sabedoria para eles compreenderem que você cresceu, que você se tornou adulto, que hoje você é um homem, hoje você é uma mulher e que tá tudo bem, que você consegue resolver as coisas, tá tudo certo, e por vezes o Senhor vai usá-los para te aconselhar em algo que você precisa fazer. Então, para de dar mais atenção para os de fora, né? Muitas vezes nesse sentido, a gente dá mais atenção para os de fora e não ouve os de dentro. Então, é claro que às vezes o Senhor vai usar alguém fora, que a palavra diz, né, que dizem que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Então, às vezes a gente vai ter intimidade com alguém muito mais chegado do que com alguém de perto. Mas não significa que Deus não vai usar alguém de perto para falar com você. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, muitas vezes, Júlia, existe caso aí que você tá falando, existe caso de mãe, de pais narcisistas e tudo mais. Aí tem que se afastar. Tem que orar, porque a pessoa precisa de um tratamento, precisa de um cuidado. Então, entende que são casos e casos. Mas o que eu quero te dizer é que aqui a mãe do rei o aconselhou, e o aconselhou bem no sentido de que tome a sua posição de rei e cumpra aquilo que você foi chamado para fazer. E hoje o meu convite para você é: pegue a sua posição de rei e de rainha no reino do Senhor, porque nós somos reis e rainhas do Senhor aqui na terra. Nascemos para governar, perdão, começando a governar pelas nossas vidas, pelos nossos lares, e se coloque assumindo a sua posição, sabe? Profetize sobre a sua casa, declare bênção, se posicione sendo a pessoa que você nasceu para ser, em nome de Jesus. Amém? Ou seja, eu passei por um período agora que eu tô precisando cuidar, que eu tô gripada, mas eu não posso deixar de me posicionar no Senhor por isso. Sabe, Senhor, eu não tô bem, eu peguei uma gripe, e essa gripe tem um fundo de quê? O que tá acontecendo? Existem mudanças que estão acontecendo na minha vida? O que é que tá acontecendo? Por que eu gripei? Pra que eu gripei? Aí eu vou olhar pra mim. Pra quê? Porque existem algumas mudanças que estão acontecendo. Ok, Senhor, então abençoa essa nova fase que eu tô indo. Dependendo de eu estar gripada, eu tô posicionada nele. Você tá entendendo? E é sobre isso. Entenda aquilo que o Senhor sempre quer falar com você. E eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra tenha feito sentido pra você. Tenha feito sentido aí. Hoje é feriado, né? Considerado dia do trabalhador, do trabalho. Que você possa, em nome de Jesus, descansar, né, desfrutar desse dia, ou até mesmo se você estiver trabalhando ou estudando, olhe para você e perceba, né, os alinhamentos que Deus quer fazer na sua vida, que nós estamos em tempo de alinhamento. Amém? Glória a Deus, o Senhor é contigo, conte comigo sempre. E amanhã, né, lembre-se, você nasceu para governar. Amém? Glória a Deus. Tenha domínio próprio sobre as suas emoções. Você nasceu para governar. E amanhã a gente vem trazendo aqui o epílogo da mulher exemplar, que fala muito também sobre o homem, o papel do esposo, o papel da mulher. E amanhã a gente vem em nome de Jesus, com a graça de Deus.
tá? Com a palavra com propósito. Um grande abraço, fique com Deus, aproveite seu dia, desfrute com a sua família, tenha seu tempo com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Bye, bye.